Mauro, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que nesta noite, os amigos na espiritualidade junto a Jesus possam nos conduzir no Evangelho, no nosso aprendizado, nas informações, no conhecimento que chegar, de tal forma que possamos, ao nos despedirmos da nossa casa, termos nos tornado pessoas melhores. Que Deus nos abençoe pelo dia de amanhã, para que tenhamos tempo e oportunidade de aplicar todas essas coisas maravilhosas com as quais Ele nos alimenta o coração, nos ilumina a vida. E que o nosso Evangelho da noite então seja feito com alegria, na companhia dos Espíritos que aqui chegaram para também estar conosco e aprenderem com o Evangelho. Que Jesus nos ilumine. A proposta da noite de hoje é procurarmos entender quais são os mecanismos que regem as nossas vidas, de tal forma que possamos encontrar respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Mas não é só adquirirmos o conhecimento, concordarmos com tudo aquilo que nos vem, mas chegar lá fora e não aplicarmos. A doutrina espírita, a casa espírita, tem como uma missão maravilhosa transferir conhecimentos, informar, auxiliar, mostrar caminhos. Mas traz também a doutrina espírita o comprometimento, o compromisso da linguagem simples e prática, de tal forma que possamos cada um, pela simplicidade, pela beleza desses conhecimentos, aplicar de forma a resolver as nossas questões. Muitas vezes nós ouvimos ensinamentos maravilhosos, instruções maravilhosas, com as quais nós concordamos. Entretanto, as coisas têm uma configuração tanto quanto diferente quando nós saímos para as lutas do dia a dia. Então, uma grande dificuldade que nós temos é de aplicação. Temos grande capacidade de planejamentos, de formar planos, de formatar planos, de idealizar, de sonhar. Mas sonhos são castelos que nós construímos no ar. E as nossas grandes lutas, as nossas grandes dificuldades é saber colocar as pedras embaixo desse castelo para que ele se torne uma realidade. Quantos dias em nossas vidas nós nos perguntamos: por que é que eu não dou certo? Por que é que eu fracasso? Porque tudo aquilo que eu me esforço, me aplico, acaba não acontecendo, porque os meus sonhos não se realizam. O que acontece comigo? Algumas vezes nós até nos questionamos e nos perguntamos: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Jesus realmente caminha do meu lado? O que acontece em minha vida? E às vezes o resultado do conjunto de muitas coisas nos leva a um desânimo de tal ordem que muitos de nós, no silêncio da nossa conversa com Deus, já pediu para Ele assim: Pai, adia o meu tempo aqui,
me chama mais cedo para casa, me leva mais cedo. Quando nós chegamos nesta situação, nesta condição, muitas pessoas ao nosso lado não entendem as nossas amarguras, aquilo que está dentro de nós, não sabe o que nos leva a pensar assim. Ninguém veste os nossos sapatos, ninguém luta com as nossas luvas, então não consegue nos compreender. E às vezes nós desejamos e cobramos das pessoas que elas nos compreendam, mas ninguém sabe quais são as nossas lutas. Ninguém sabe ao certo o número do sapato que nós vestimos. Ninguém sabe ao certo o tamanho do nosso frio, da nossa fome, do nosso calor, da nossa ansiedade. Então todos nós estamos em lutas. E quantas vezes nos sentimos incompreendidos e tristemente, em grande parte das vezes, nós não nos compreendemos. E muitas vezes perguntamos: por que eu não dou certo? Trabalho, luto. Na hora em que as coisas têm que acontecer, não chega. Luto tanto, trabalhei tanto do ano de 2013, para que posso trocar o meu carro, reformar a minha casa, ter um recurso financeiro melhor? Não acontece. Lutei tanto pela minha saúde, desejei tanto a minha cura, e a minha saúde não se renova e não melhora. Então nos perguntamos: por que eu não dou certo? Por que nós não damos certo? Por que muitas coisas não se completam em nossas vidas? Difícil responder, gente? Hã? Lá em Itápolis não achando ninguém que pudesse dar essa resposta. E no fundo, a vida é uma busca dessas respostas. Mas vamos lá, procurar entender o que acontece conosco. Nós temos a certeza que, ao terminarmos o Evangelho desta noite, muitas coisas em nossas vidas não se justificarão mais. Não vai dar para se esconder atrás da porta, atrás da vida, atrás da dó, da pena, do coitadinho. Não vai dar. Vamos continuar? Nada que rege o universo não está submetido a um comando, a diretrizes, a uma administração divina. E tal qual o planeta Terra, assim se encontra, regido pela mão divina, administrado por nosso Senhor Jesus Cristo, por uma falange de espíritos maravilhosos, que tem uma paciência enorme com a gente, pelo visto, não é? Um dia entendeu a divindade que o planeta Terra precisaria dar uma impulsionada, uma alavancada no seu crescimento, porque ainda as pessoas daquela época, daqueles tempos, estavam muito ligadas às coisas materiais, a um primitivismo. Eram pessoas que estavam adorando imagens, objetos, criavam deuses, e passavam a adorar esses deuses, e viviam em torno ainda de coisas muito pequenas. O planejamento divino falou: não, vamos dar uma melhorada no planeta Terra. Mas lá de cima, o Senhor da vida diz assim: nós somos um dos pequenos planetas do universo, não é? Não é isso? Ele diz assim: puxa, quando nós temos em casa um cachorrão grande, um Rottweiler, né, aquele cachorrão grande, e tem um piquititico, como é que a gente trata o piquititico? Hã? Tem as mordomias? Né? Mas Deus não nos trata com mordomia. Mas ele olhou lá de cima e falou: nossa, né? O meu pequenininho, né? Meu sirizinho precisa de uma proteção. E num gesto de muita bondade, pediu para que a consciência superior desse uma força enorme para nós, e disse: cuida do meu pequeno.
E os espíritos amigos entenderam que era um tempo então de se modificar o planeta Terra, melhorar. Porque sabiam, hein, os amigos da espiritualidade, que um dia, em Jaú, numa quarta-feira à noite, quase chegando pertinho do Natal do ano de 2013, nós estaremos aqui reunidos. Então essa turma vai se reunir lá no Verdade e Luz. Vamos dar uma condição melhor deles chegarem lá. Chamou o pessoal, falou: vamos começar a modificar o planeta Terra. Pensaram bem e falou: o planeta Terra, o pessoal está ainda num comportamento muito atrasado, eu preciso mandar para lá uma mão de ferro, uma pessoa meio truculenta, para começar a abrir os primeiros caminhos, os primeiros rastros, e começar esse planejamento. E um dia reencarna no planeta Terra, junto ao povo hebreu, Moisés. Moisés chegava para o planeta Terra com uma missão maravilhosa, e que era começar a romper os limites, para começar a substituir comportamentos, trazer uma nova mentalidade. Mas Moisés era meio que truculento, não é isso? Meio austero, meio difícil. E naquela época com Moisés a coisa era assim: bateu, levou, falou, ouviu, olho por olho, dente por dente. E assim ele conduziu a sua missão de uma maneira firme, para poder ter sob o seu comando, aquelas pessoas que estavam acostumadas a adorações a imagens, a animais, a deuses. E Moisés começa a doutrinação, o ensinamento com responsabilidade, uma nova maneira das pessoas verem a vida, e começa a falar sobre um Deus diferente, um Pai, o Pai de todos. Mas este Deus era firme, hein? Ele não dá moleza, ele castiga. Por que Moisés se comportava dessa maneira? Porque naquela época ainda as pessoas precisavam da pressão, do medo, de uma maneira mais disciplinada, mais firme, e às vezes até de imposições. E Moisés foi cumprindo a sua missão e começou divulgando esses novos pensamentos, a abrir caminhos, estradas, para que muitos pudessem começar a chegar. Novos entendimentos, novos tempos. Pela diversidade que tinham as pessoas, era preciso muitas estradas, muitos caminhos, muitas picadas, e ele foi abrindo. Depois de um tempo de vida, Moisés um dia recebe uma mensagem do alto. Essa é uma das primeiras manifestações da mediunidade de psicografia. E o que é que Moisés recebeu da espiritualidade? Os 10 mandamentos. Começava ali uma ordenação diferenciada para o comportamento dos homens. E Moisés veio aplicando, e nós recebemos o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo, não é? E é um legado de comportamentos e de condutas. Às vezes a gente até se esquece de alguns dos itens dos 10 mandamentos, né? E Moisés foi fazendo toda a sua obra, abriu muitas picadas, muitos caminhos, cumpriu, desencarnou, voltou à espiritualidade e deixou para nós aquela herança maravilhosa. O tempo foi passando e a turma foi se esquecendo. E a espiritualidade falou: poxa, mas o pessoal em 2013, no Verdade e Luz, numa quarta-feira vai estar reunido lá, precisa encontrar uma condição melhor de vida, né? Precisamos fazer muito mais. E no planejamento do desenvolvimento da Terra, nós somos agraciados um dia com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior dentre todos nós. E naquela noite, naqueles dias, os céus se encheu de tanto brilho, as estrelas pulsaram mais intensamente, e em torno do planeta Terra
A espiritualidade superior se reúne e vibra intensamente, porque começava o divisor de águas para todos nós. E vem Jesus, agora ampliando a orientação de Moisés. Não mais olho por olho, dente por dente, não mais adoração de Deus dos animais, mas agora amai-vos uns, perdoai-vos uns. E agora Jesus vem e fala do Deus de misericórdia, do Pai de bondade, de sorriso, do Pai de harmonia e de luz, do Pai que perdoa, do Pai que permite e dá ao seu Filho um recomeçar. E Jesus diz que esse recomeçar que esse Pai amoroso nos deixa, nos proporciona, traz responsabilidades, e cada um de nós receberemos conforme nosso merecimento. E Jesus vem e começa então a sua obra. Gente, se nós sairmos hoje de Jaú e formos para São Paulo, como é que estão as estradas? Boas. De Itápolis para cá está um pouquinho difícil, né? Mas lá para frente as estradas estão duplicadas. Qualidade do asfalto. Quanto tempo de viagem até São Paulo? 4 horas. 4 horas. Viagem tranquila? Viagem tranquila, não é? Então, nós temos daqui lá, tirando o pedágio, que é uma coisinha que nos incomoda um pouco, né? Nós temos uma via de rolamento, uma estrada que nos permite caminhar de uma forma mais segura, mais rápida e em menor tempo. Não é isso? É uma viagem mais tranquila, mais confortável, cansa menos. Imaginemos há 70, 80, 60, 70, 80 anos atrás, ir daqui a São Paulo, ia do quê? O pessoal mais vivido nos fala sobre isso, né? Ia de jardineira. Tinha ar-condicionado na jardineira? Não tinha, né? Já pensou um calorzão que tem feito esses dias? Se abaixa a janela, estrada de terra, o carro da frente passa e enche a gente do quê? Terra vermelha, né? Se fecha a janela, ninguém aguenta. Viagem antigamente 12, 13, 15 horas, metade de um dia, então muito difícil. E se chovesse? Aí danava, não é? Então veja o sacrifício que era para chegar até lá. Mas a gente tinha uma outra opção, podia ir de trem. Naquela época não tem com a locomotiva a óleo diesel, não tinha sistema elétrico. Era o que as locomotivas, a Maria Fumaça? A carvão, a lenha, Então tinha uma pessoa que alimentava toda aquela caldeira. Aí naquela época usava muito linho, o chapéu Panamá, roupas claras, bem passadas, os homens elegantemente vestidos de terno, chapéu claro, subia na Maria Fumaça. Se fecha a janela do trem, como é que é o calor lá dentro? Dá para aguentar? Abre esse trem aí porque não está dando. Aí abria. A hora que o sujeito chegava em São Paulo, vinha tanta faísquinha e carvãozinho fervendo, que chegava com o terno branco de linho tudo furado, O chapéu de Panamá, aquele chapéu caro, todinho furado, queimado. Imagine se a namorada estivesse esperando lá na estação de trem, o impacto. Então, tudo com muita dificuldade. Vejamos o dia de hoje. O homem desenvolveu o meio de transporte, dando melhor qualidade de vida para nós, inventou o asfalto, descobriu o asfalto, pavimentou as estradas, construíram pontes, viadutos, contornos, retornos, e a viagem ficou muito mais tranquila, muito mais rápida, menos desgastante. De tal ordem que nos sobra tempo para fazer algumas coisas diferentes, porque a gente faz as coisas mais rápidas. Voltando para Jesus, qual a missão de Jesus no planeta Terra? Abrir estradas.
continuar a obra de Moisés. Moisés começou abrindo caminhos, né? Vielinhas. Jesus veio e entendeu que pela diversidade nossa, nós precisaríamos de muitas outras estradas para chegar ao centro da vida. As estradas asfaltadas no estado de São Paulo levam ao coração do estado, que é São Paulo, o centro administrativo, não é? Então as coisas convergem para lá. Então, para que a gente possa chegar ao principal, aonde interessa chegar, com mais velocidade, com mais segurança. Jesus diz o seguinte: eu vim para abrir as estradas da vida, para que a tua caminhada seja mais simples, seja mais fácil e menos dolorosa. Muitos me antecederam, para que hoje você tenha um conforto melhor. E Jesus vai abrindo tantas estradas. Abriu a estrada do amor, abriu a estrada da fraternidade, da doçura, da bondade, do perdão, da tolerância, da responsabilidade, da participação, da cooperação e tantas outras estradas, para que pudéssemos caminhar de uma maneira mais fácil. Jesus, na sua caminhada, percebeu que para que pudesse realizar essa estrada e ela fosse mais segura para nós, tinha abismos, obstáculos difíceis de serem superados, e ele veio e construiu as belíssimas obras de arte que nós entendemos como as pontes, os viadutos, os contornos, as obras de arte que Jesus nos deixou para que a estrada fosse melhor pavimentada. Esses eram os recursos para descobrirmos os abismos que há dentro de nós. E ele disse um dia: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O leigo, quem não conhece o arredio, pode pensar: mas é um tanto presunçoso, se existem tantos outros Cristos pela vida, espíritos tão iluminados quanto Jesus. O que Jesus quis dizer com isso, na sua simplicidade, é que ele trazia recursos para que nós pudéssemos despertar para esses recursos e a nossa caminhada fosse melhor. Jesus nos compreendia de fato, gente. Ele deu um testemunho disso num momento muito doloroso da sua missão na terra. Lembram-se qual foi o momento? No Calvário, na cruz, nos momentos derradeiros, ele diz: Pai, perdoe, porque eles não sabem aquilo que fazem. Jesus diz ao Senhor da vida que ele compreendia o nível evolutivo em que nós nos encontrávamos, a nossa capacidade de percepção, compreensão e doação, mas que um dia nós superaríamos tudo isso. Então ele entendia cada um de nós e compreendeu que nós teríamos que chegar a um mesmo lugar, mas pela diferenciação, pela nossa maturidade espiritual, precisaria haver diversos caminhos. E ele foi abrindo estradas, estradas, estradas e estradas. Um dia nós estávamos indo para fazer uma palestra em Mineiros de Tietê, e estavam recapeando a estrada. Como são as estradas, um pouquinho mais para frente, né? Como são as estradas hoje, as principais rodovias do estado de São Paulo? São bem sinalizadas? Como são os canteiros entre as pistas? Com uma calha central para a água ser conduzida, gramado, bem cuidadinho. As faixas no chão, as faixas amarelas, brancas, aquelas pecinhas de ferro que quando o carro passa com a roda ele dá uma trepidadinha, que é uma sinalização. Quantas pontes, quantos viadutos, quanto retorno para que a gente possa alternar os nossos caminhos, ter uma variante dos nossos caminhos. As placas de sinalização. Sob neblina reduz a velocidade, chuva reduz a velocidade máxima 110, 120, velocidade mínima 40 por hora, 50, conversão à direita, conversão à esquerda. Se nós seguirmos a sinalização dessas estradas, com a qualidade de asfalto que tem, qual a possibilidade de termos uma viagem com sucesso?
É grande, não é? Se acontecer alguma coisinha, de 1 em 1 quilômetro tem um telefone, o serviço de guincho, não é? Qualquer contratempo que haja, há uma solução mais prática. Viajando então para Mineiros, tinham acabado de recapear a estrada, parecia um tapete. O dia ainda não havia baixado todo, aquele manto escuro no chão. A noite veio de repente, como o asfalto era noite, era novo, nós não sabíamos se estávamos na nossa pista, na pista contrária, no acostamento. Não tinha sinalização nenhuma, apesar da qualidade do asfalto. Entretanto, aquele asfalto bem sinalizado, nós temos uma estrada maravilhosa. Jesus veio e fez toda essa obra, abriu estradas, pavimentou, fez todos esses recursos de contorno, retornos e desvios e tantas outras coisas mais. Sinalizou maravilhosamente no seu período. Mas ele disse um dia que nós haveríamos de conhecer o Consolador, a grande revelação. Jesus falava sobre o quê? Sobre a doutrina espírita. Qual a tarefa da doutrina espírita? Sinalizar as estradas que Jesus abriu. A grande tarefa da doutrina espírita. E sinalizou, e está sinalizando, irá sinalizar de uma maneira fantástica, com a melhor qualidade. Então, para nós, principalmente para os espíritas, hoje nós circulamos, caminhamos com ar, com veículos com ar condicionado, com muita segurança, numa velocidade maior. Veio Moisés, Jesus e a doutrina espírita, abrindo estradas, pavimentando, sinalizando, para que a nossa viagem reencarnatória seja mais segura e que nos sobre tempo suficiente para que eu possa pensar em mim. Vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas eu tenho tempo para pensar em mim. Quantas pessoas nos antecederam para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tanto na evolução material do planeta, como na evolução espiritual, para que hoje, nesta noite do ano de 2013, em dezembro, sejamos numa condição melhor. Jesus nos deixou com muita clareza aquilo que é certo e aquilo que é errado e qual a conduta que nós deveremos ter. E hoje, com uma vida tão bem pavimentada de conhecimentos e tão bem sinalizada, nós nos perguntamos: por que nós estamos sofrendo? Por que eu não tenho sucesso? Por que eu não dou certo? Deus se esqueceu de mim. Nos perguntamos por que nações, porque poucas pessoas entram naquela faixa de segurança que diz, não tem pouquíssimo conhecimento, não sabe tanto sobre aquilo que é certo, mas a maioria de nós, de todos os credos, de todas as religiões, sabe aquilo que é certo e sabe aquilo que é errado. Não sabe, gente? Dá para alegar ignorância para a maioria de nós? Não. E principalmente para o espírita. Principalmente para o espírita. Kardec recomendou: espíritas, instruí-vos, porque só o conhecimento modifica as nossas vidas. É o alimento do espírito. Então nós nos perguntamos, no mundo de hoje, por que é que existe o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos? Porque existe a prostituição infantil, a prostituição masculina, a prostituição feminina. Porque existe o crime organizado, o tráfico de drogas, o drogado, o dependente químico. Porque nos dias de hoje, com tanto conhecimento, há o corrupto, aquele que numa canetada tira a vida de milhares e milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Aquele que numa canetada
tira a saúde de milhões de pessoas, privando-as de uma boa assistência hospitalar, uma boa assistência médica, tira as possibilidades das crianças estarem nas escolas aprendendo. Dentro desse meio da saúde pública, as quadrilhas, os desvios dos medicamentos, pessoas que ao invés de colocar uma quantidade de substâncias para compor aquele remédio, para ter maior ganho, coloca pouca medicação, vai ganhar mais, mas a pessoa pensa que está se tratando com fidelidade do medicamento, ali não tem nada do que ele pagou. Por que é que nações tão ricas oprimem, constrangem nações tão pobres? Na África Central, as poucas igrejas que existem são pessoas que colocam tábuas, enche de barro, aquilo seca, é o banco da igreja. Mas a igreja tem gente. E com tanta miséria. Por que existem nações que oprimem as outras? Porque o homem gasta bilhões e bilhões de dólares todos os anos para a renovação do armamento, e o nosso país, infelizmente, é um dos grandes fornecedores de armamento para o mundo. Por que é que as nações gastam tanto nisso? Se reunisse todo esse dinheiro, acabaria com a fome, e melhoraria a saúde do planeta. Por que é que o homem faz isso? Por que é que nós muitas vezes fazemos isso? O que leva o homem a ter esse tipo de atitude? O que existe dentro dele que o faz permanecer nesta condição insegura, nesta condição menos feliz? O Evangelho nos fala nisso claramente. Os cientistas sociais, aquelas pessoas que se aprofundam no entendimento da natureza humana, do comportamento humano, diz, e os Espíritos confirmam, que atrás de todas estas atitudes tem 3 móveis, 3 fontes que alimentam o comportamento, os nossos comportamentos, para fazermos todas essas coisas desregradas. Que comportamento nós temos que nos leva a isso? Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. E tomamos a liberdade da noite de hoje, e a espiritualidade nos pede isso. Durante a viagem, quando estávamos chegando aqui, que é o acréscimo, pediu para que também disséssemos que a ingratidão, orgulho, vaidade, egoísmo e a ingratidão movem o homem, movem o espírito nas suas tomadas de decisões, nas suas tomadas de atitudes, que são fontes geradoras das suas dores e muitas vezes das dores dos outros. Com uma estrada tão pavimentada pelo Cristo de misericórdia, pelo esforço incessante da doutrina espírita e de outros segmentos religiosos de sinalizar os caminhos que o Cristo abriu, porque é que ainda nós estamos, porque é que os homens, porque os espíritos ainda estão em atitudes tão negativas, tão destrutivas? Se nós sabemos que a vaidade, o orgulho, o egoísmo e a ingratidão está dentro de nós, mas que pode ser administrado, por que é que nós continuamos tomando essas atitudes? Cabe a nós, espíritas, um comprometimento e temos uma responsabilidade maior, porque nós já sabemos de pontos importantíssimos para vencer a vaidade, o orgulho, o egoísmo e a ingratidão. A doutrina espírita nos dá esta condição, mas às vezes, ou muitas vezes, nós criticamos os corruptos,
Criticamos aqueles que falham aqui e ali, mas nós também falhamos nas pequenas coisas, dentro de casa, dentro do trabalho, no convívio social. Por que é que estamos ainda no ano de 2013 tomando essas atitudes descabidas de homens que tinham esses comportamentos há mais de 2000 anos atrás? O que leva um espírita a cair ainda nisso? Guardem essas 3 coisas que são importantíssimas. Se nós conseguirmos aplicá-las, nossa caminhada começará a ser melhor hoje. O que leva esta cadeira a ser um instrumento de conforto para nós e estar aqui segura, firme? O que ela precisa ter para que ela tenha essa condição de segurança? As pernas da cadeira. Para que haja estabilidade e segurança, é preciso que os 4 pés estejam o quê? Tenham o quê? O equilíbrio, tenham o mesmo tamanho. Estamos aqui para evoluir em espírito. E evoluir em espírito é preciso saber administrar a matéria, porque a matéria é um instrumento de evolução do espírito, não é isso? Precisamos do corpo físico, da matéria. Então nós precisamos crescer de maneira tal que tenhamos o mesmo tamanho naquilo que temos que crescer. Se nós cortarmos um pé dessa cadeira, o que vai acontecer com ela? É segura? Não. Dá para sentar? Não. Serve para alguma coisa? Não. Vai ficar encostada? Pegando pó? Vai ficar pegando pó. Assim somos nós, o Espírito. Nós viemos para crescer sobre algumas pernas, mas esse crescimento que Jesus nos diz, cresça por igual. Se nós dermos valor à matéria, se dermos se dermos um valor exagerado ao egoísmo, à vaidade e outras coisas mais, deixamos de crescer na compaixão, na serenidade e no amor, nos tornamos pessoas mancas, aleijadas. Se temos um pequeno defeito machucado no pé, conseguimos caminhar confortavelmente? Vamos caminhar mais devagar quando conseguimos, mas dói, cansa, machuca a coluna. Precisamos crescer na ética, na moral, no caráter, na espiritualidade, no afeto. Precisamos aprender a abraçar, a beijar, a elogiar, a sorrir, a cantar. Mas estamos correndo atrás das coisas transitórias, porque o mundo moderno fala que sucesso é ter. E o espírito necessita do ter material? Não necessita. Então nós estamos mancos. Cresceu a vaidade, cresceu o orgulho, cresceu o egoísmo, cresceu a ingratidão. Mas a minha paz de espírito não cresceu, o meu amor não cresceu. Eu sou estou manco, estou coxo do espírito, da alma. Eu estou sofrendo. Ora, por que como espírito já tenho conhecimento de todos os ensinamentos, continuo manco? Nós nos esquecemos de 3 coisas. Guardem isso. Guardem isso. Primeira delas, nos esquecemos que o espírito é eterno. E estamos querendo viver o dia de hoje numa velocidade impressionante, querendo absorver tudo, ter tudo, viver tudo, todas as emoções. Gente, em Jaú, não sei se vocês estão sabendo, abriu uma agência de turismo que vai fazer viagens espaciais.
Vocês podem escolher, tem para Júpiter, para Marte, para a Lua, para Saturno, né? Só não vai ter para a casa da sogra, né? E nós vamos poder escolher. Só que o veículo que nós vamos é um avião, uma aeronave, um foguete que anda 40, 50 mil, 100 mil por hora. Porque a velocidade no plano etéreo é outra, né? Então nós passamos no espaço da Terra, nós vamos encontrar, depois que passou as nuvens, enquanto estiver claro, vai ser um azul só, não é? Depois que chegou no lado escuro, você vai ver só o escuro. Aí na hora de comprar nosso bilhete para essa viagem espacial, a moça da bilheteria fala: o senhor ou a senhora deseja na janelinha ou no corredor? Interessa onde nós vamos sentar? Não vamos ver nada, não é? Porque a velocidade é muito alta, o nosso equilíbrio físico não nos permite memorizar numa velocidade, e nossa visão não é tão grande. Aí, bom, não dá, é caro e eu não vou ver nada. Então eu vou lá no Expresso de Prata, eu vou comprar uma viagem para São Paulo, para outro lugar, não é? Aí a moça lá no guichê: o senhor ou a senhora prefere a janela ou o corredor? O que nós vamos querer? Janela. Por quê? Para apreciar a paisagem, porque a velocidade que nós vamos estar nos permite apreciar, nos permite gravar, mentalizar, discernir e ter um entendimento melhor. Gente, hoje nós estamos vivendo como um foguete, com uma pressa enorme, e não adianta nada, porque nós não vamos conseguir assimilar tudo. O Espírito eterno tem muito tempo pela frente. Por que é que a gente quer que as coisas sejam tão rápidas? Por que querer que os frutos deem, as árvores deem os seus frutos fora do tempo? Não adianta. Curte a reencarnação devagar, deixe o tempo passar. Saiba que a velhice é uma beleza. Envelhece a carne, mas o espírito torna-se de ouro. O envelhecer é belíssimo. Só uma coisa, gente, um recadinho que outro dia fizeram uma ponderação. Falou: olha, gente, se quando chegar aos 50 anos, 55 anos, você não estiver sentindo dor nenhuma, fica desconfiado, porque eu acho que você já foi. Então vão aparecer as dores. É o mecanismo físico, a lei da vida, dizendo: olha, a estação está chegando, aproveita o máximo que você pode, não desgasta a tua saúde, aproveita. Veja os seus filhos crescerem, se tornarem adultos, também envelhecerem. Ainda dá para dançar, não importa a idade. Tem jovens envelhecidos, alguns até mortos, com 12, 13 anos, 15, 16, 20. E tem homens já de idade avançada que são jovens. Tudo está no coração, no pensamento e na fé. Segundo ponto que faz com que a nossa jornada seja insegura: alimenta a vaidade, o egoísmo, o orgulho e a ingratidão, quando nós esquecemos da lei da ação e da reação. Tudo que vai, volta. A vida me dá o que a ela eu contribuí, nada mais. Sou hoje aquilo que eu fiz por mim ontem. Ora, se tudo volta, por que a corrupção? Por que o mal do outro? Por que o desejo do bem e do mal? Por que tantas coisas ruins? Vai voltar, mas às vezes não interessa. Sabe por quê? Porque eu peguei o foguetão, eu quero viver tudo. Isso é coisa da doutrina espírita. Isso não faz sentido. Nós estamos aqui hoje num momento de consciência.
encarnados. Quando nós dormirmos, se não formos para o outro lado, nós estamos descansando à noite, o nosso espírito se liberta do corpo parcialmente e vai lembrar de tudo aquilo que era lá atrás, na maioria das vezes. Então nós sabemos no nosso íntimo quem nós somos, nós sabemos do nosso tempo de vida e sabemos intimamente aquilo que nós temos que passar. Então temos que cuidar das nossas atitudes, porque vai voltar. Isso é inadiável. Terceiro ponto, são 3. Terceiro, quando nós nos esquecemos da lei do progresso, tudo se transforma, tudo se modifica. Não existe sistema de governo desde que esse planeta foi criado que permaneça e seja até hoje o mesmo. Tudo se transforma, tudo passa. A casa que você faz hoje, daqui 20 anos, já era. A televisão que você compra hoje, o telefone celular. Lembra quando saiu o telefone celular? Era um tijolo, né, gente? Se aquilo caísse no pé, pelo amor de Deus. Hoje, o japonês já tem o celular no relógio. Já era, tudo se transforma. Por que é que nós queremos conter a lei do progresso e queremos que as coisas à nossa volta fiquem sempre da mesma maneira? Para que eu possa dominar? Para que eu não saia da minha zona de conforto? Para que eu possa desfrutar o máximo? Tudo passa e tudo se transforma. Quando nós nascemos, nossos amigos, nossos familiares foram nos visitar na maternidade e falaram: nossa, que belezinha. Se nos vê hoje, né, gente? É coisa bem diferente. Estamos precisando de reformas e transformações. Terminamos a jornada no corpo físico, ele se decompõe e volta para a matéria universal. Tudo passa. Então, quando nós nos esquecemos da eternidade do Espírito, da lei da ação e reação, da lei do progresso, nós estamos alimentando vaidade, orgulho, egoísmo e a ingratidão. Quando nós nascemos, Deus disse: te criei simples para que você cresça sentindo a tua força de vida por tuas pernas, pelo teu trabalho. Te criei simples como todos os outros. Mas você é a centelha divina, você é a minha criação, mas você não vai caminhar sozinho pelo resto da eternidade. Você está morto, na expressão popular. Você não se livra desse mala de jeito nenhum. Aonde você for, ele for, seja agora, amanhã ou na eternidade. Colocou do nosso lado. Ele falou: eu não vou caminhar com você, vou estar de longe olhando. Jesus também não vai. Quem vai caminhar conosco? Quem é que caminha conosco? E a gente não se livra. O eu divino. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, centelhas divinas, a nossa essência divina vai caminhar sempre conosco. Fim de semana está chegando e a gente chega a sexta-feira e fala: nossa, sexta-feira, amanhã é sábado, vamos tomar uma que é para comemorar. A uma vem seguida de 2, 3, já come um churrasquinho, já chega em casa à tarde, tem que trabalhar no sábado. Não, esse sábado não vou, não é? Chega no sábado, o sábado é dia dos amigos, uma bolinha, uma cervejinha, um churrasco, vai e toma tudo, não é? Domingo, almoço com a família, vou relaxar e tomo o resto, não é? Quando vai chegando no final da tarde, acabou o resto, ele fala: vou comemorar com o meu vizinho, já está acabando o final de semana, o domingo é tão difícil de passar, nossa, amanhã é segunda-feira, eu vou tomar uma para esquecer, né? Aí vai dormir, encharcadão, né? Aí deita-se a esposa do lado, aquela beleza da natureza ronca a noite toda, né? Aquele cheiro, está estufado, saturado.
Acorda na segunda-feira, quando vai falar para a esposa, ele fala assim: adivinha bem. Ela falou: você engoliu uma meia. Aquele bafo, né? Aquela coisa horrorosa. Levanta da cama, já começa a doer tudo. Nossa, eu estou morto de cansado. Começa a segunda-feira, e ao invés de ir para o trabalho num estado de equilíbrio, com as suas energias revigoradas, está amarrotado, está moído, né? Se entra às 7, 7h30, às 8, chega 7h30, 8, 8h30, quando vai de manhã, né? Bate o cartão e o pessoal: e aí, como é que foi? Não, estou mal, estou travado. Começa o trabalho, como é que estão as nossas energias? Já era. Nosso reflexo? Já era. Nossa capacidade produtiva? Não vejo a hora de chegar ao almoço para tirar um cochilo, né? Produz legal? Não, mas aquele que te contratou, aquele que nos contrata, pagou para que segunda-feira de manhã estejamos ali com as energias legais para tocar a empresa, para se justificar e ele pagar o nosso salário, né? Na terça-feira estou ruim, vou no médico: doutor, não tem um atestadozinho para 3 dias? Estou mal, doutor, estou muito mal, né? Fígado está ruim. Aí o médico dá. Ora, está trabalhando? Não. Está produzindo? Não. Mas está recebendo, está cobrando por aquilo que foi contratado. Isso é apropriação indébita, né? No mundo jurídico não fala que isso pode ser roubo? Aí quando nós fazemos isso, o nosso eu divino está aqui do lado, falando: esse cara não é confiável, você não é confiável. Mas o meu consciente diz assim: deu certo, não perdi o ponto, ganhei o dia. O meu inconsciente, eu estou gravando: ó, eu não sou confiável, eu passo a perna. Aí chegou o mês de férias, preciso viajar, estou exausto, fala para a patroa: vou pescar uns dias com os amigos, né? E tem umas pescarias, acontece muito lá para o lado onde eu moro, né? Que o pessoal vai pescar e leva umas moças alegres, né? Disponíveis. Então bebe tudo e acontece toda aquelas coisas, né? Aí a pessoa sai para descansar, bebe, compromete a sua família, a sua saúde, não descansa, volta para casa contaminado fisicamente, a sua energia com miasmas e com bactérias mentais, com bactérias fluídicas, volta contaminado espiritualmente. E assim em tantos outros comportamentos menos adequados. O meu eu divino está dizendo: não, ele é infiel, ele não é confiável, não faça isso. Mas a gente não ouve. Mas o meu consciente fala: nossa, eu sou um pegador, né? Eu sou um craque, né? Sou o tal. E inconscientemente eu estou gravando no meu arquivo que eu traio, eu me vendo, eu uso as pessoas, porque a prostituição é um usando o outro, e outras coisas mais que nós fazemos. E aí nós vamos fazendo, aí nós trabalhamos, esperamos que a vida um dia nos traga um resultado maravilhoso, e tudo no universo já está pronto, a nossa realização já está pronta, e a vida traz esse presente para nós, e quando ela está trazendo esse presente para nós, o meu eu divino diz: não entregue, porque ele não dá valor, ele não é confiável, ele não merece. Mas o pacote está vindo, e eu estou esperando o meu consciente, mas no meu inconsciente está gravado: na hora que eu receber esse pacote eu não vou dar conta, eu não sou firme, eu não sou confiável, eu não sou persistente, eu vou falhar como eu falhei no meu trabalho, vou falhar como eu falhei no meu casamento, na minha família, no meio social.
Quando nós nos perguntamos, por que é que em nossas vidas as coisas não estão acontecendo? Por que é que eu não dou certo? Tenhamos a certeza que nós ainda não nos tornamos pessoas confiáveis. Quem sou eu? Eu sou tudo aquilo que penso e tudo aquilo que eu sinto. Mas será que eu não sou confiável? Basta analisar com profunda responsabilidade aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. A resposta é imediata. Se nós pararmos à beira de um lago com águas cristalinas e calma, e nós colocarmos o nosso carão lá, essa coisa bonitinha que nós somos, o que vai aparecer na água? A nossa imagem, com fiel reprodução. Se eu pego uma pedrinha que seja e jogo nessa água, essa água vai ter algumas marolinhas. Vou olhar meu rosto na água, como é que vai estar o nosso rosto? A vida nos pede que neste momento tão importante, quando estamos no passo maravilhoso para a nova era, a era nova, que tenhamos a paciência de serenar os nossos corações, serenar as nossas mentes e nos olharmos de fato para ver quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. A vida dá a nós o que a ela nós contribuímos. Hoje nós estamos tendo tudo que o resultado das nossas construções. Então é preciso, ao sairmos da nossa casa para fora hoje, que entendamos claramente e nos perguntemos: sou confiável? Mas não nos esqueçamos que enquanto em nossas vidas nós não aprendermos a agradecer, a termos gratidão, o sucesso não chegará a nós. Clareza daquilo que se é, mas ter no coração um profundo sentimento de gratidão pela vida. Quando oramos, pedimos tanto, mas nos esquecemos de agradecer. Este é um momento importante de nossas vidas para pararmos e refletirmos. Para que viemos aqui na terra? Para ver, ouvir, raciocinar, refletir, sentir e depois voltar para casa. Não vamos ficar apegados, atrelados com as coisas que nós não vamos poder levar. Hoje, se cada um de nós desejar o sucesso no relacionamento, no casamento, no namoro, no noivado, em qualquer união, não nos esqueçamos da gratidão. Muitos são os casamentos que não dão certo, porque o homem ou a mulher não perdoou, não é grato ao seu pai e à sua mãe. Pensem nisso. Se deseja o sucesso profissional, tenha gratidão para aquele que te estende, para aquele que nos estende a possibilidade do trabalho, do nosso ganho. Não tenhamos para com eles a inveja. Alivie a vida dos outros. Agradeça. Muito obrigado pelo pão que me dás, para que eu possa sustentar a minha família. Quando estivermos deitando, orando, pedindo, não esqueçamos de ter profunda gratidão pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso companheiro desta jornada, que tão pacienciosamente caminha conosco, nos dando intuição. Agradeça. Muito obrigado, meu amigo, por tudo aquilo que me dás. Quando orarmos, não esqueçamos de agradecer Jesus Cristo pelas belas estradas, pela doutrina espírita, pelos espíritos maravilhosos, pela sinalização. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado
por a minha estrada hoje ser mais tranquila. Quando nos lembrarmos de pedir a Deus todas as nossas necessidades, primeiro agradecemos por tudo quanto nós recebemos. E se mesmo assim ainda estivermos um tanto enrijecido, vá numa PAI, numa creche, no Carvalho Amaral, observe e diga: Senhor, muito obrigado. A vida dá o que a ela nós damos. Por que não deu certo? Cada um de nós tem a sua resposta. Encerramos o Evangelho desta noite. Nossa gratidão a todos vocês por nos ouvir, por nos proporcionar a condição de trabalho aqui hoje, esse prazer, esse privilégio. Nós agradecemos a nossa casa de luz e de amor, Verdade e Luz, por nos acolher, por acolher todos vocês, por acolher os espíritos que chegam aqui para o tratamento do Evangelho. Nós agradecemos aos espíritos de luz pela sua obra incansável na seara do bem. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso meigo de Nazaré, do sorriso transparente, limpo, bondoso, iluminado, que deu a sua vida por nós, num gesto de profundo amor, de humildade. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, e nós queremos te dar um belíssimo abraço neste mês, no dia 25, quando separamos este dia para comemorar. E nós agradecemos a Deus por todas as nossas vidas, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos. Nossa gratidão, unindo os nossos corações, dizendo: que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado.